Olá, meu nome é Pablo Vilar, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e eu vou falar hoje sobre o novo Star Trek, Além da Escuridão. Que eu fiquei muito feliz com o resultado desse segundo filme, desse reboot, né, dirigido pelo J.J. Abrams. De modo geral, aliás, eu sempre fui mais fã do Star Trek do que do Star Wars, por ser mais atraído pela proposta narrativa do Star Trek. Não que Star Wars seja ruim, mas é uma outra proposta. O Star Wars, o George Lucas sempre teve uma intenção e sempre realizou a franquia Star Wars com um caráter mais fabulesco, onde os personagens eram verdadeiros arquétipos, né, que seguiam inclusive muito de perto as trajetórias dos personagens descritos na jornada do herói de Joseph Campbell. E o Star Trek, os personagens são mais, não sei, mais humanos, mais tridimensionais. As jornadas não são jornadas que podem ser descritas através de arcos gerais, mas são jornadas interiores e que mudam de episódio para episódio, de filme para filme, e que inclusive, por serem mais humanas, elas permitem que Star Trek, ao contrário de Star Wars, que como eu falei é mais fabulesco, se concentra mais nas aventuras, na fantasia, Star Trek consegue servir como metáfora, como símbolo, como uma tela em branco, de certa forma, para que ali sejam projetadas discussões que remetem a questões da época em que os filmes ou a mesma série foram feitos. A série original, eu não sou tão fã da nova geração quanto da série clássica, mas a série original, constantemente os episódios giravam em torno, se você fosse ler os episódios de fato, giravam em torno de temas como preconceito, como intolerância, às vezes temas inclusive mais pesados, genocídio, e isso vem sendo abraçado também pelos novos filmes. Esse novo filme, por exemplo, não vai ter spoiler nesse videocast, mas nesse novo filme, logo no início, a gente vê claramente ali uma tentativa do J.J. Abrams de usar o filme, dos seus roteiristas, de usar o filme como uma discussão, inclusive, como uma metáfora de questões políticas e sociais muito atuais dos Estados Unidos. Por exemplo, quando a federação decide, sem revelar nada importante, mas decide punir um terrorista com um ataque não autorizado, sem julgamento. E isso vem de encontro ao que vem acontecendo muito nos Estados Unidos. Inclusive o fato de ser torpedos disparados à distância remete aos drones que os Estados Unidos vêm sendo tão condenados por utilizarem, né? Aviões não tripulados que são capazes de despejar bombas e matar alvos em outros países, inclusive até nos próprios Estados Unidos. O Obama assumiu que eles inclusive já mataram um cidadão norte-americano em solo americano usando drone. Então, de certa forma, isso está presente no novo Star Trek. Assim como o conceito absurdo de guerra, de você atacar um país só por suspeitar que ele possa representar uma ameaça, que é um conceito também muito em discussão na política internacional contemporânea e que está presente nesse novo Star Trek, assim como mais tarde, também sem revelar nada importante, você tem uma imagem no Star Trek, um momento que remete claramente ao ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. É um ataque gráfico que remete a isso. Então, só por permitir esse tipo de discussão, Star Trek já me encanta profundamente. Mas não só por isso, os personagens são muito humanos e são muito complexos. O trio formado pelo Spock, pelo Kirk e pelo Magro, pelo Bones, né, o Dr. McCoy, como eu discuti na crítica do primeiro Star Trek, né, do reboot, constantemente remete, inclusive, a topografia, vamos dizer assim, nosso aparelho psíquico. O fato de que o Spock é tão racional, quer dizer, o superego, o McCoy, instinto, emoção pura, id, e o Kirk, o Capitão Kirk, é o ego, ele é de certa forma, falando a grosso modo, o id filtrado pelo superego, ele é o ego, ele constantemente, para tomar suas decisões, ele busca conselhos do Spock, do McCoy, e ele tenta um balanço entre os dois, às vezes tendendo a um, às vezes tendendo a outro. Então a dinâmica entre esses personagens é muito rica, e aliás tem um momento nesse novo Star Trek em que eles realmente formam um triângulo para discutir uma certa atitude, e é muito bacana isso. Então a Star Trek me encanta muito e esse filme tem todos esses elementos que tornaram a série tão querida, tão profunda e tão rica de interpretações, tão presentes nesse novo filme, que além de tudo consegue ser uma aventura emocionante, uma aventura. Eu não aconselho a assistir a versão 3D, a versão 3D realmente é muito problemática, movimentos de câmera muito confusos, muito rápidos, cortes muito rápidos, planos muito fechados. Eu saí com dor de cabeça, saí enjoado. Eu normalmente não tenho problema com 3D, mas eu tive com esse. Mas de modo geral, a ação é bem orquestrada. O vilão, vivido pelo Benedict Cumberbatch, é um vilão sensacional. É um vilão que já nasce clássico, eu posso dizer isso em vários níveis.
e representa uma ameaça real à Federação e aos protagonistas. E é muito bacana quando você tem um vilão que realmente parece ameaçar os personagens. E como no filme anterior eles praticamente deram reboots também na linha temporal da série, tudo pode acontecer. E de fato o J.J. Abrams e os seus roteiristas exploram isso muito bem nesse novo filme. É um grande filme, eu vou escrever sobre ele com mais detalhes, mas eu fiquei muito empolgado com esse novo Star Trek, Além da Escuridão, e eu recomendo muito, muito. E é isso. Um grande abraço e bons filmes.